Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, é claro, vamos continuar com as análises dos capítulos do mangá de Boruto to Blue Vortex. Indo agora para o sexto episódio, ou sexto capítulo no caso. Mais um de bom. Boruto versus Mitsuki. Talvez seja uma batalha real e bem interessante, por sinal, segundo os decorreres deste capítulo. Mas é claro que a gente só vai começar a comentar sobre tudo isso e muito mais apenas, é claro, depois de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Agradeço, é claro, muito, mas muito mesmo o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo vendo que, sim, Homura e Koharu, os dois anciões e conselheiros de Konoha, ainda estão vivos. Sim. É um tanto quanto engraçado, porque, pelo amor de Deus, esses velhos estão vivos, tipo, há um bom tempo, então. Esses velhos filhos da mãe estão até o mandato do 8º Hokage. É ridículo, no fim das contas, o quanto esses dois tancam viver quando eles conversando basicamente com Shikamaru, nosso atual 8º Hokage, sobre a questão do Boruto estar aí na vila, eles mesmo querendo saber o real motivo disso. Só que o ponto é que nem mesmo Shikamaru sabe o motivo, mas se eles focarem apenas nos resultados, eles vão conseguir derrotar o Code com a ajuda do Boruto. Depois disso, a gente vê que, bom, era esperado que esses dois velhos filhas da mãe iriam não ligar muito pro plano do Shikamaru, porque o Shikamaru tem um pouco de consciência além de todo o Shinjutsu da Hada, toda a mudança basicamente de história que foi basicamente trocada a posição de Boruto e Kawaki, Boruto tido como traidor e tudo mais, mas o Shikamaru tem um pouco mais de consciência, é que o cara é um gênio no fim das contas, então ele realmente começa a ligar os pontos e ver que será que o Boruto realmente é o traidor que dizem ser? Só que a gente mesmo vê ali os dois velhos ali, o Homura mesmo vendo que não importa quais sejam as circunstâncias, eles apenas devem se certificar de se livrar do Boruto. Além de outros problemas, a tentativa de assassinato de Kawaki Uzumaki feriu a reputação e a dignidade de Konoha. O Daimyo nesse momento está zangado e provavelmente não irá alocar nenhum orçamento para Konoha, que pode desaparecer. Pelo amor de Deus, a Vila da Folha não tem um momento de paz no fim das contas, porque sempre que tem a gente nunca vê, porque basicamente é time skip ou meio tempo. Então é complicado se viver na Vila da Folha. O próprio Shikamaru que tenta lidar com toda essa situação, ele que não quer ali ser o atual Hokage. A própria Koharu vê que já fazem 3 anos desde que ele se proclamou Hokage, então provavelmente é o prazo final para ele ser nomeado, onde ela mesma pede para que eles não se preocupem, ele pode se chamar oficialmente de 8º Hokage, porque se isso continuar e ele não assumir o cargo, eles perderão credibilidade perante o país do fogo. Fora também não poderem manter a confiança dos outros países. Só que, bom, o Shikamaru não se considera o 8º Hokage, ele se vê muito provavelmente como um mero
estatuto do Naruto, que é o verdadeiro digno ao ver dele de estar ali ocupando esse cargo. E a gente até depois muda de cenário, ele na sala do Hokage, quando a Ino basicamente vem até ele trazendo um livro de registros que contém algumas informações importantes, que basicamente um livro de registros que contém informações de missões antigas, e ele justamente quer saber um pouco sobre as informações basicamente contidas nesse livro. A própria Ino estranha basicamente um pouco, mas ela saca basicamente o que o Shikamaru quer fazer quando ela basicamente sai ali da sala do Hokage e começa uma conexão ali mental com o jutsu dela para conversar com o Shikamaru com um pouco mais ali de privacidade, onde ela mesma se pergunta se esses relatórios que ele pediu a ela eram apenas ali uma desculpa, pedindo para que ele se explique e realmente tentando entender o que é que está acontecendo. E bom, o Shikamaru é alguém extremamente gênio e precavido e não quer que a equipe de detecção ouça, e também não quer que Amado, Kawaki ou a Ada escutem essa conversa. Então a própria Ino promete que não vai compartilhar essa conversa com ninguém, nem contar a ninguém. E o ponto é que ele percebe, né? Ele meio que coloca agora em uma situação um tanto quanto complicada, porque ele começa a ter as suas suspeitas num posto um tanto quanto complicado, porque ele é o Hokage da Vila da Folha e a situação catastrófica que a vila tá vivendo, então é muito problema. Então é um tanto quanto complicado o posto em que ele tá agora, e se envolver em essa questão de que Boruto é ou não é traidor, e mesmo que ele não seja, é uma questão que é muito complicada, porque todo mundo no mundo inteiro acredita que ele é uma má pessoa. Tu dizer que não, que isso é uma mentira que está sendo implantada na tua mente, é um negócio meio complicado de fato de acreditar. E é o que o próprio Boruto já falou, que não é uma verdade que vai ser mudada. Daqui em diante todo mundo vai realmente achar que o Boruto é um traidor. É como se não tivesse como reverter o jutsu da Ada. Então quem confiar no Boruto vai ter que de fato confiar de fato, realmente 100% de certeza nele. Então torna a situação um pouco mais interessante, porque não é como se tivesse uma saída extremamente conveniente para todos os problemas. E principalmente porque não só a gente vai ter toda a treta contra o Shinju, contra o Code, contra o Kawaki, também tem essa questão de confiarem de fato ali no Boruto, que está sendo perseguido até mesmo pela própria nação. Então é uma ideia que eu achei bem interessante de fato do autor, onde a Ino, que aceita de certa forma ali carregar tal fardo junto do Shikamaru, que está preocupado com a segurança de Konoha, e até pede que justamente por isso a Ino não pergunte mais muita coisa ali a ele, pelo próprio fato de que ele não pode confiar em ninguém além da própria Ino, e ela mesma quer saber o que fazer daqui pra frente. Enquanto a gente muda de cenário, basicamente vendo o Kawaki conversar com a Ada, tentando entender um pouco mais sobre o fato de que o 10 Caldas despertou uma consciência. A própria Ada não sabe o porquê do 10 Caldas ter se tornado autoconsciente, mas agora que eles já se transformaram em uma existência completamente diferente, isso se tornou um problema ainda maior. Porque, bom, o Boruto teve certas complicações para lidar com eles, mesmo que, bom, fossem 4 contra 1, fora o Code, que, bom, é o Code, né? É meio complicado contar com a ajuda dele, mas o próprio Kawaki fica bem curioso, porque, bom, teoricamente não era o Code quem controlava o 10 Caldas, então o que é que aconteceu?
A própria Ada ali vê que o Cold fugiu para algum lugar agora que ele não é mais capaz de controlar ali o 10 Caldas. E esses monstros são uma coisa bastante preocupante. Fora o fato de que Boruto e Kawaki não são as únicas presas dele. A própria Ada também ali é um alvo. A gente viu ali o Shinju que basicamente se tornou, na verdade era o Bug que se tornou um Shinju e tudo mais, depois de ter sido tornado em árvore, e fora também que o Jura, o líder dos Shinjus, tá avisando ali a vida do Naruto. Ainda não sabemos porquê, por mais que a gente tenha começado a teorizar que talvez, mas só muito talvez, ele possa ser o Gaara ou algo do tipo, onde não faria sentido ser uma outra pessoa, muito menos um personagem novo introduzido na história do nada. E até legal porque a gente tem a Ada dizendo que ela também ali é um alvo dos Shinjus, e ela falando provavelmente para que o Kawaki ficasse preocupado, pô, a vida dela tá em risco e tal, eu tenho que proteger ela. Só que convenhamos, o Kawaki não dá a mínima pra Ada, pelo menos romanticamente, que é o que ela gostaria muito que acontecesse. Ele mesmo ali só se pergunta qual o propósito dos Shinjus ao almejarem basicamente a vida ali do Naruto. E bom, a Ada não faz a mínima ideia. Só que o Kawaki pelo menos fica um pouco tranquilo, já que o Naruto tá sob o controle dele, ele e a Hinata estão presos ali na outra dimensão do Kawaki, então ele se tranquiliza porque não se importa se eles tentarem matar o Kawaki, mesmo que ele não saiba quem são os inimigos dele, ele vai matar qualquer um. O que não é muito surpreendente por parte do personagem, por mais que o próprio Daemon tente dar um chega pra lá, né, um toquezinho no Kawaki, porque além de Ada, Daemon e o próprio Kawaki, os únicos que sabem que o Naruto está vivo são Boruto e Sasuke. Eles são tratados como criminosos, então ninguém vai acreditar no que eles disserem. Porém, se esses monstros dos Shinjus vierem para Konoha em busca do Hokage, provavelmente a mentira que o Kawaki contou será exposta. Óbvio que, bom, o Daemon não dá a mínima pro Kawaki, diferente da Ada, que infelizmente é apaixonada por ele, mas a própria Ada pede ali para que o Daemon pare, que não fale algo tão horrível assim com o Kawaki, que basicamente depois dessa patada, porque ele poderia muito bem ter dormido sem essa, ele decide basicamente ir embora. E a própria Ada é preocupada e tal, e cara, pelo amor de Deus, isso é muito triste, porque eu confesso, eu gosto da Ada, e não é só porque ela é bonita, mas o poder dela é interessante. Ela, tipo, é colocada de início como aquela personagem bedezona, fodona pra caramba, e bom, ela é. Mas ver ela sofrendo apaixonada pelo Kawaki é um negócio meio triste. Ao mesmo tempo que cômico, até o próprio Kawaki simplesmente diz que, bom, se tu quer saber pra onde eu vou, tu pode simplesmente utilizar teu Shinjutsu pra descobrir, então... Pobre coitada da Ada. Quando o Kawaki acaba basicamente indo embora aí da casa dela e do Daemon, ele encontra o Mitsuki. O Mitsuki, que bom. Ele gostava ali pra caramba do Boruto, mas devido ali todo o Shinjutsu da Ada e tudo mais, a gente vê que Boruto e Kawaki trocaram de papéis, então o Mitsuki basicamente meio que agora gosta num nível até um tanto quanto complicado do Kawaki, ao mesmo tempo que ele odeia desenfreadamente o Boruto.
Por mais que, bom, o Kawaki não corresponda muito em vários sentidos, essa afeição do Mitsuki, que basicamente serve como guarda-costas dele, onde ele tentando entender o porquê que ele tá perseguindo ele de novo, e a missão do Kawaki, que é basicamente monitorar o Kawaki e a Ada, onde de fato ali é uma missão tanto quanto complicada de fato, porque a relação entre Mitsuki e Kawaki não é a das melhores, onde ele que trabalha ali basicamente como guarda-costas, de certa forma ali, para o Kawaki que não gosta nem um pouco disso, e ele mesmo diz ali isso na cara do Mitsuki, que bom, retruca, se tu tem alguma reclamação sobre isso, a culpa não é minha, fala com o 8º Hokage. Então, a relação entre os dois é interessante, até por mais conturbada que seja. Quando a gente muda ali, indo ver Boruto, Sarada e Sumire. A Sarada, que bom, meio envergonhada depois de no final do capítulo passado, depois de ter reencontrado o Boruto depois de 3 anos, ela ter pulado ali de alegria nos braços dele e abraçado ele. Então, bom, é a velha regra, né? Se coroa, dá pra chipar. Apesar de a gente já chipar esse casal faz um bom tempo, na verdade. Mas ela ali tentando entender o porquê dela ter feito isso, ela viu ele e sem querer correu e abraçou ele, só que ela tenta se justificar de que, bom, é por conta da distância, muito tempo se passou e tal, mas o ponto é que ela não sabe o que fazer agora diante do Boruto, o que falar depois disso, e a própria Sumire meio que percebe, e, bom, com certeza ficou com certos ciúmes, porque descaradamente todo mundo sabe que ela gosta do Boruto, por mais que o Boruto não aparente dar muito interesse romântico por ela, e ela até acaba tomando iniciativa para começar ali a conversa, onde ela dizendo que tá feliz de fato em ver que o Boruto tá bem depois de todos esses 3 anos. O próprio Boruto também de fato feliz em reencontrar a Sarada, Sumire, elas bem. Ele realmente ali não esperava também que a Sarada fosse correr e abraçar ele, quase que pulando em cima dele, o que deixa a Sarada um pouquinho sem jeito. Ela só estava muito preocupada com ele e tudo mais. E ele até entende, mas ele realmente feliz de ver as duas depois de todos esses 3 longos e infernais anos que ele passou. E a própria Sumire preocupada pelo fato dele estar aí na vila, ninguém iria ali encontrar ele pelo chakra ou qualquer coisa do tipo, mas o chakra dele basicamente está escondido graças às conveniências do karma. Fora o fato de que ele também não se importa muito de ser detectado, já que ele pode fugir daí rapidamente, porque é só meter um Hiraishin, ele foge daí e se pá. Ninguém aí da Vila da Folha é uma ameaça real a ele, porque eu creio que provavelmente ele derrotaria o Kawaki com muita facilidade. E ele mesmo também nem liga ali em ser detectado pelo Kawaki, porque cedo ou tarde eles vão ter que ter esse acerto de conta entre irmãos. Só que o motivo dele estar aí é justamente para falar a respeito do seu mestre, para contar a Sarada sobre o que aconteceu basicamente com Sasuke. A própria Sarada que fica bem preocupada, mas o Boruto no fim das contas é bem direto, dizendo que o Sasuke foi absorvido pelo 10 Caldas e se tornou basicamente um Toshinju. A gente mesmo já viu ali o Hidari lutando contra o Boruto nos capítulos passados, enquanto o próprio Kawaki que sente já quase que automaticamente a presença ali do Boruto aí na Vila da Folha, e o próprio Mitsuki, na hora que descobre isso, começa
a bolar um plano para basicamente dar um boa noite Cinderela ali no Kawaki, porque ele quer resolver as contas dele com o Boruto primeiro. Enquanto a gente retorna ali para a conversa de Boruto e Sarada, a própria Sarada tentando entender como assim absorvido. Seria algo ligado ao respeito de as pessoas que foram pegas pelos garras sujas ali do Cold terem se tornado árvores. E sim, foi justamente isso, e o próprio Boruto se culpa um pouco pelo que aconteceu com Sasuke, já que ele se sacrificou para salvar ele, então ele se culpa pelo Sasuke ter sido derrotado para tentar proteger a vida dele e tudo mais. Só que, bom, ele fez o que fez acreditando de fato que não foi por saber a verdade, ele realmente acreditou de fato, ele realmente foi afetado pelo jutsu da Ada, mas mesmo assim ele acreditou que o que o Boruto falava era verdade, então de fato ele morreu não, né? Ainda tá vivo, mas virou uma árvore acreditando que o que ele estava fazendo é certo, então ele com certeza não se arrependeria do que fez. Fora o fato de que ele não foi a única pessoa a se tornar uma árvore, várias pessoas que foram atacadas pelo Cold na Vila da Folha se tornaram a mesma coisa. E até mesmo quem não é o Otsutsuki está ali sendo consumido de certa forma por essas coisas. E o próprio Boruto tenta explicar um pouco melhor o que basicamente são os Shinjus, onde, em outras palavras, o 10 caudas existe apenas para devorar chakra. É o instinto natural dele. Então, eles finalmente devorarão o Otsutsuki depois de tudo aquilo. E aquele chakra deveria transformá-lo em uma árvore divina. Toda a história que a gente já está bem acostumado a ver. E, bom, teoricamente, isso é o que era para ser. Só que tudo mudou. Por alguma razão agora eles estão evoluindo ali para uma nova espécie, muito provavelmente devido à influência do Cold, por conta talvez do karma incompleto. Então, não temos uma explicação totalmente exata. Eu já supus algumas coisas nos vídeos antigos e tal, mas não é nada 100% confirmado. O próprio autor não botou uma explicação definitiva. Enquanto isso, a gente vendo o Mitsuki basicamente querendo entrar em contato com o Shikamaru. Ele que basicamente avisa que o Boruto tá aí na vila em algum lugar. O Kawaki sentiu ali a presença dele. E o próprio ali Shikamaru lembra que o Boruto não é pego pela detecção de chakra e ele pode esconder o seu chakra como o Kawaki. E bom, por falar em Kawaki, cadê basicamente ele? De fato, o próprio Shikamaru fica curioso. O ponto é que o Mitsuki basicamente usou uma das cobras dele sorrateiramente para botar o Kawaki para dormir, onde ele basicamente quer resolver, como eu disse, as contas que ele tem a acertar com o Boruto primeiro que o Kawaki, onde ele mesmo sabe que o Boruto pode sentir a presença também do Kawaki, então se ele se aproximasse o Boruto iria perceber na hora, fora o fato que o Kawaki tem certa dificuldade em rastrear o Boruto, então ele tenta dar as suas próprias atitudes, tenta tomar ali o seu próprio plano e tudo mais. Ele que não pretende dar uma segunda chance do Boruto escapar, enquanto ele basicamente está conversando ali com Sumire e Sarada. E elas até querendo saber o que é que os Shinju basicamente estão planejando fazer agora. E o próprio Boruto começa a ver que ele não tem total certeza, mas ele começa a perceber que o chakra do Cold foi quem causou tudo isso através das suas garras sujas. O Cold que, bom, lembrem-se, ele não é um Otsutsuki, mas ele tem o karma do Ishiki. E isso já é algo que
torna ele ainda mais diferente pelo fato de que o karma dele não é um karma completo, é um karma branco, como se fosse uma falha. E, bom, as coisas ali de fato se pega e liga todos esses pontos, já não é de ficar muito surpreso que isso ocasionou a mudança basicamente ali nos Garras Sujas para virarem ali os Shinjus. Só que a conversa do Boruto com as duas garotas acaba sendo interrompida ali pelo Shikamaru, que basicamente avisa ali sobre o Mitsuki, basicamente tá indo ali atrás dele, ele que pede para que o Boruto só ouça tudo ali sem responder e que também não demonstre nenhum tipo de expressão para ninguém descobrir que ele tá tendo essa conversa secreta com o Shikamaru. Afinal, não é uma conversa oficial, e ele que também ali explica para tranquilizar um pouco mais o Boruto que essa conversa ali não tá sendo interceptada pelo time de detecção sensorial. Essa é uma comunicação que está acontecendo através da própria Ino. Então, basicamente, ninguém vai saber disso, vai ficar tudo fora ali de registro. Por mais que a Ino meio que começou a se meter também em problemas, muito provavelmente não querendo, enquanto Sarada e Sumire tentam entender o que é que tá acontecendo com o Boruto, que do nada começou a falar e simplesmente congelou. E o próprio Boruto, um tanto quanto surpreso de fato com o fato do Shikamaru ter se tornado ali Hokage. De fato, ele que não se reconhece muito como Hokage, ele mesmo vê que ainda não é oficialmente o Hokage. E o próprio Boruto ali não tá falando sobre ele ser Hokage ou não, ele tá falando sobre confiança. Se ele pode ou não de fato confiar no Shikamaru nessa altura do campeonato, já que, querendo ou não, ele aí também tá sobre o efeito do jutsu da Ada. E ele não tenta explicar se sim ou se não, o próprio Shikamaru é bem direto sobre o fato de que ele apenas tem que se apressar e sair daí, pelo simples fato de que já estão atrás dele. Tanto ao ponto de que na mesma hora que o Shikamaru fala isso, uma das serpentes do Mitsuki simplesmente agarra ali, se enrolando no corpo do Boruto, que lindamente se sai dessa situação. Ele simplesmente pega a katana pelo cabo, arremessa para longe, como a katana tá marcada ali basicamente pelo símbolo do Hiraishin. É só ele ativar a técnica do Deus do Trovão Voador e ele rapidamente consegue fugir ali dessa tentativa de imobilização do Mitsuki, que já aparece basicamente para perseguir ele, e na sua forma de modo sábio, que é muito bonita, por sinal. E, bom, vai sim ter uma luta entre esses dois, é real, e você fica bem empolgado, porque caramba, Boruto com todo o poder absurdo que ele tá agora pós-time skip, fora Mitsuki já era forte e tudo mais, e pô, modo sábio, a gente sabe que é uma técnica extremamente forte. Você fica curioso o que é que o Mitsuki pode fazer ali com isso daí. A própria Sarada e Sumire que tentam parar o Mitsuki e tudo mais, só que ele não dá a mínima para as duas. Ele quer resolver as coisas que ele tem a resolver com o Boruto e ponto. Tanto que ele simplesmente ignora as duas e manda várias serpentes de chakra na direção do Boruto, que com o estilo raio dele, a sua eletricidade roxa, o Chi dele, ele basicamente corta na maior facilidade todas as cobras, enquanto o Mitsuki aproveita-se da brecha para enfiar suas duas mãos debaixo do solo com seu jutsu de mãos de serpente ocultas nas sombras. Ele cria ali um mar de cobras abaixo dos pés do Boruto, que desvia também tranquilamente desse golpe, pulando. E não só isso, como ele mesmo fala ali com a Sarada, prometendo que ele vai voltar ali e que vai sim dar um jeito de salvar o Sasuke, e que também vai
dá um jeito de salvar todos que foram transformados em árvores. E fora o fato de que, é claro, ele vai voltar. Só que o ponto agora é que ele mesmo vê que ele tem que sair da Vila da Folha o mais rápido possível, porque a luta entre ele e o Mitsuki vai ser um tanto quanto caótica em questão de destruição. E ele sabe muito bem disso, o próprio Mitsuki, que vai continuar correndo atrás dele. E o próprio Boruto continua na conversa dele com o Shikamaru, vendo de que se ele tem ali coisas, né, negócios a tratar com ele, ele deveria ter ordenado que o Mitsuki não interrompesse os dois. Só que o ponto é que basicamente Konoha inteira quer exterminar o Boruto, e não só ali a vila, como o país inteiro. Então, se o Shikamaru simplesmente pedisse para que o Mitsuki se parasse, não faria o mínimo sentido, ou seja, ele está preservando o cargo dele, o que, bom, é algo importante, porque ele, como Hokage, pode ajudar ainda mais devido à influência e o poder que ele ocupa com esse cargo. Mas o ponto é que tem algumas coisas que ele pode ali fazer para ajudar basicamente o Boruto. Sendo um Hokage, é claro que não vão ser coisas públicas. Ele tem as suas próprias maneiras de fazer as coisas, tendo isso até ali em vista. Ele precisa, é claro, ali da ajuda do Boruto, e ele mesmo percebe que o Boruto é de fato Uzumaki Boruto, e não porque ele é adotado, já que, bom, a questão da troca de papéis entre Boruto e Kawaki e tudo mais, ele é um Uzumaki de fato desde nascença. E ele nem consegue acreditar no que tá falando nesse momento. Por que alguém iria dizer algo assim? Mas é algo que ele começou a considerar depois de ouvir o que o Amado falou, onde existia a possibilidade das memórias deles todas serem falsas. A própria Ino, provavelmente ouvindo tudo isso, fica tipo, que raios de conversa é essa? Mas o ponto é que o próprio Shikamaru percebe que agora tudo faz sentido. Kawaki e Boruto inverteram os seus papéis, e isso começa a fazer total sentido para ele. E ele que espera ali uma resposta do Boruto, enquanto a Ino se pergunta se o Shikamaru realmente está falando tudo que ele está falando a sério, enquanto o Boruto percebe que o Kawaki não vai poder sentir ele agora que ele se afastou bastante da vila. E ele até também querendo saber um pouco mais sobre essa conexão entre ele e o Shikamaru, essa conversa, ele querendo saber até onde e quanto tempo essa técnica vai durar. E aí, que basicamente é capaz de segurar a técnica em um raio de 100 km. E ele que não vai poder terminar a conversa agora, porque ele tem problemas a resolver, principalmente porque uma das cobras do Mitsuki basicamente está escondida dentro das roupas do Boruto, justamente servindo provavelmente como rastreador para o Mitsuki chegar até o Boruto. Quando ele percebe que o oponente que ele está tendo diante dos seus olhos não vai ser alguém tranquilo de se lidar, de fato não vai ser algo tão moleza assim, diferente das outras lutas que o Boruto teve até agora no começo de True Blue Vortex. Mas ver tudo isso e muito mais já não é mais algo que a gente vai presenciar nesse vídeo, porque assim como o capítulo acaba, esse vídeo também se encerra. Só que é claro que espero que tenham gostado do vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e foi.